Prontinho. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, é uma satisfação tê-lo conosco. Eu estava comentando que eu acabei assistindo pela sua palestra pelo ICC Brasil sobre documentos digitais, assinatura digital, e foi muito esclarecedora. E agora nós estamos trazendo esse mesmo tema para a Maritime Law. A Maritime Law que tem esse papel de disseminar o conhecimento, disseminar A indústria ha ido evolucionando nos últimos anos com o crescimento que ha sido sostenido. Aqui no celular do doutor. Pronto, tá me ouvindo, doutor José Gabriel? Tô sim. É que a internet pelo celular aqui em casa é um pouco ruim. Peço desculpa. Mas, enfim, vamos em frente. Vamos em frente. Primeiramente, é uma honra, eu fiz uma breve apresentação sua, né? Gostaria que o colega fizesse uma apresentação e falasse um pouco da sua atividade na advocacia, um pouco da sua carreira no ramo do direito em que o colega atua. Tá ótimo, com todo gosto. Bom dia, eu sou... Vocês conseguem escutar direito? Tá ótimo. Consigo ouvir bem. Ótimo. Eu sou formado pela Universidade Cândido Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Depois tive uma grande oportunidade de fazer o mestrado e o doutorado, mestrado na Universidade de Paris I, lá na França, depois o doutorado na Universidade de Paris II, e sou advogado desde 1984 e tenho exercido de forma contínua essa bela profissão que é a advocacia. Acabei também, por gosto e prazer, sendo professor, fiz concurso para a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e depois também fiz concurso para professor na UERJ, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu leciono agora nas duas universidades também. E sempre fui um entusiasta do direito empresarial e do direito dos transportes, e acabei por chegar também ao direito marítimo, ainda que de uma maneira mais tardia. Comecei primeiro pelo direito aeronáutico e depois cheguei aqui ao direito marítimo por indicação e carinho de alguns amigos maritimistas como você. E é um prazer estar aqui esta noite para conversar sobre a questão dos contratos marítimos e assinatura digital, especialmente nesta época de tempos de pandemia. Exatamente. Eu fiquei a live falando que é um tema extremamente atual e importante para o comércio exterior como um todo. Nós tivemos que mudar o nosso modo de trabalho. Então, esse tema é extremamente... Eu reitero que eu assisti a sua palestra, fui realmente encantado pelo brilhantismo, parabéns pelo ICC mesma. Então vamos iniciar agora. Como a gente falou, a importância do tema, né? Documentos, vamos abordar os contratos marítimos, mas antes da gente abordar o tema do contrato mais próprio dito, eu queria te fazer uma pergunta, José Gabriel. Todos os documentos iguais ou a diferença? Não, a bem da verdade, existem dois tipos de documentos digitais. São dois os chamados documentos nato-digitais, ou seja, aqueles documentos que nascem já sobre o formato digital, e os documentos digitalizados. São duas coisas diferentes, tá? Os documentos que nascem, que são os documentos natos digitais, eles já têm uma regulamentação já bastante antiga,
através da medida provisória 2200 de 2001, que criou a chamada ICP Brasil, a Infraestrutura de Chaves Públicas brasileira, que estabelece a possibilidade de documentos públicos e privados já nascerem digitalmente, ou seja, já sem passar pelo mundo físico. E estabelece que as declarações contidas nesses documentos são verdadeiras, ou seja, que todas essas declarações presumem-se verdadeiras com relação aos seus signatários e produzem, portanto, efeitos perante terceiros. Tá? Então, esses são os documentos nato-digitais, e a outra figura são a figura dos documentos digitalizados. Ou seja... Diga. É isso que ele perguntar. E os documentos digitalizados, a diferença entre eles? Certo. Os documentos digitalizados são aqueles documentos que nasceram fisicamente e que depois foram transformados em documentos digitais, ou seja, que foram documentos que saíram do mundo físico e passaram para o mundo digital. Tá? E esta situação destes documentos digitalizados, ela está prevista já numa lei, que inclusive já tem 8 anos, que é a Lei 12.682, que estabelece a forma de digitalizar esses documentos, a forma de armazenamento desses documentos e estabelece como isso deve se realizar. Tá? E é importante que esta lei, porque esta lei diz o seguinte, no artigo 2A, parágrafo 4º, que os documentos digitalizados, que forem digitalizados na forma estabelecida na lei, eles terão o mesmo efeito jurídico conferido aos documentos originais e aos documentos que, naquela época, se fez uma analogia com uma outra técnica que havia antigamente, que era a técnica da microfilmagem. Tá? Então, esta lei estabelece que os documentos digitalizados têm exatamente o mesmo valor jurídico dos documentos originais. E, inclusive, e é uma questão importante, esta lei prevê a possibilidade de, após a digitalização, ser destruído o original, porque o documento digitalizado terá exatamente o mesmo valor. Tá? Certo, perfeito. Perfeito. Tá. E como essas regras se aplicariam aos contratos e documentos marítimos, doutor José Gabriel? Certo. Os contratos e os documentos marítimos, eles não têm uma qualidade diferente dos outros contratos. No fundo, quando a gente fala de um contrato, contrato é um acordo de vontades. E o que representa o documento digital ou a assinatura digital? Ele apenas representa a prova da manifestação daquela vontade, ou seja, ele é a prova que aquela vontade foi emitida e que essa vontade foi emitida com uma qualidade, tá? Ou seja, que ela representa a vontade da pessoa, do emissor dessa vontade. Tá? Então, isso acontece nos contratos marítimos, isso acontece nos contratos de uma maneira geral. Então, estes contratos, sejam eles os contratos e os documentos marítimos, eles podem, portanto, nascer Oi, doutor José Gabriel, o senhor está me ouvindo? Tivemos uma interrupção aqui com relação ao sinal. Vamos ver se ele retorna. Tivemos aqui um pequeno problema com relação ao sinal do doutor José Gabriel. Vamos ver se ele retorna aqui. Tivemos uma pequena... Pode continuar seu raciocínio, por gentileza. Não, eu não sei até onde ouviram, mas, enfim, o sentido era que os documentos, os contratos e documentos marítimos, eles podem, portanto, perfeitamente nascer nato-digitais ou digitalizados
consoante a escolha das partes, e a eles vão se aplicar exatamente essas regras que eu referi há pouco. Tá? Eu só me permitiria ainda mencionar uma questão importante, é o decreto 10.278, agora muito recente, de 18 de março de 2020, que regulamentou precisamente a lei dos documentos digitalizados. Tá? Então, isso é mais um acréscimo na qualidade, na confiança do documento digitalizado também. Tá? Perfeito. Agora, com a questão da pandemia, nós temos notado que a Receita Federal, com a maior das boas intenções, tem criado editado portaria, editado regras normativas, normas infralegais, com o intuito de agilizar os procedimentos, burocratizar e justamente caminhar na digitalização de documentos digitais natos. Né? Recentemente, foi editada as notícias Siscomex são número 17 e 18 de que resumidamente diz que os documentos digitalizados instrutivos do despacho, quais são a invoice, aquela conta comercial, packing list, inclusive o de carga, bill of lading, né, terão legais sendo dispensada perante o depositário, que existe a normativa 1759, que alterou a IN 80, que dizia que o importador, o possuidor do BL, teria que estar via original perante o depositário. E agora parece-me que essa Comex, ela apresenta o original e somente da pessoa dada, né? Também para fins de embaraço aduaneiro. Então parece que a Receita está visando desburocratizar essas operações, tanto de desembaraço quanto da apresentação da perante o depositário. Pergunta qual a sua opinião sobre o avanço? Alô? Oi, estou te ouvindo. Ótimo. Bom, eu acho que é um passo extraordinariamente importante no sentido de se desburocratizar aí o regime de despacho aduaneiro. A Receita Federal tem feito um esforço grande nos últimos tempos nesse sentido, e eu acho que essas duas notícias, elas são exatamente a consequência da aplicação do decreto que regulamentou a lei do documento digitalizado, tá? Porque elas estabelecem que se o conhecimento de carga for digitalizado conforme o decreto 2.278, ele terá exatamente os mesmos efeitos legais do documento original. É um pouco bizarro ser preciso dizer isso, porque isso é já o que a lei dizia e é já o que o decreto dizia. Mas, enfim, como a gente no Brasil tem uma mentalidade e uns hábitos um pouco, como eu hei de dizer, um pouco burocratizantes ou burocratizados, é sempre bom vir à Receita Federal esclarecer isso com relação, através dessas notícias, Siscomex Importação 17/2020 e também a notícia 18 também de março de 2020. Eu acho que isso é muito importante, essa confirmação da desburocratização do comércio exterior brasileiro, que, como todos nós sabemos, é fundamentalmente feito por transporte marítimo, e isso permite andar nesse sentido e fazer com que a gente possa progredir na desburocratização. Tá? Com relação à questão do BL ser um BL digital, eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. Acho que ainda temos alguns obstáculos.
E os obstáculos, no caso do BL, eles decorrem da própria natureza do BL, ou seja, o BL, enquanto título de crédito, ele está ainda ligado à cartularidade, à ideia de cartularidade. Ideia essa que surgiu lá na Idade Média, quando os comerciantes, por escassez de moeda física e necessidade de concessão de crédito para fazer girar a economia, criaram os títulos de crédito. E esta ideia de cartularidade é que o título de crédito é representado num suporte papel e que este suporte papel circula de mão em mão e a sua cessão e transferência se faz através do endosso. E ainda se fala de um endosso físico, ou seja, mediante assinatura no verso do documento, ou então no anverso do documento, com a indicação que se trata de um endosso. Tá? Eu acho, no entanto, que nós temos obviamente, numa situação, num BL digital, nós não vamos conseguir endossar, ou seja, ninguém vai lá no computador e vai escrever no verso do computador, ou como dizia uma vez um cliente, me disse o seguinte, não dá para tirar os autos, não dá para pedir vista dos autos no escritório, etc. Eu disse, olha só, vai ser um pouco difícil, porque os autos são de um processo eletrônico, só se eu trouxer um servidor do tribunal para o escritório é que eu vou conseguir fazer isso, não é? Então, quando o documento é digital, nós não vamos conseguir fazer esse endosso, tá? Mas a gente tem algumas indicações que estamos andando no caminho certo. Nós temos lá o Código Civil, lá, que no artigo 889 tratou da possibilidade do título de crédito ser emitido de forma digital. Nós temos a recente Lei 13.775, que criou a duplicata sob a forma escritural. Temos a Lei 13.986, que agora é de 2020, que resulta da conversão da medida provisória, chamada medida provisória do agro, que criou vários títulos de crédito como documentos natodigitais, inclusive entre eles a cédula de crédito bancário, portanto, abandonando a ideia de cartularidade e substituindo essa ideia do endosso através de uma assinatura física, através do depósito do título de crédito natodigital ou digitalizado numa central de custódia, e esta central de custódia fará a transferência do crédito, ou da titularidade daquele crédito, consoante as indicações que vier a receber. Então, eu diria o seguinte, eu acho que nós não estamos ainda na fase do BL digital, acho que ainda vai demorar um pouco, talvez, mas nós já estamos muito próximos. Acho que a gente já rompeu o paradigma com a duplicata escritural, com a cédula de crédito bancário natodigital. Então, acho que a gente vai chegar rapidamente também no BL digital. Tá? Bom, pelo que eu entendi então, dos seus apontamentos, existe uma diferença entre documento ato digital e digitalizado. A notícia 718 é aplicada especificamente do documento digitalizado. E aí o documento digitalizado, o BL digitalizado, esbarra no princípio da cartularidade, tendo, salvo que o BL digitalizado ele não pode ter o efeito do original, da via física, em razão da cartularidade. Né? Agora, como o senhor bem falou, temos que caminhar com a volta do Código Civil para um BL digital nato, né? O BL nato digital. E aí seria um caminho a ser trilhado. Eu acho que o Brasil precisa avançar. O Brasil precisa avançar nesse tecnológico. Nós, como advogados, né, e nossos clientes, os empresários, ter essa celeridade
cargas, né? Agora, assim, com relação à digitalização da via, eu entendo que porque esbarra na cartolagem. Agora, nada impede que é um problema mais da questão do PL nato digital. Né? Eu acho que se as partes tiverem de boa fé e se eu diria o seguinte, eu acho que o direito tem que ser empurrado, ou seja, acho que a norma jurídica ela tem algumas vezes que ser empurrada pela tecnologia e pela prática dos negócios. Exatamente. Ela tem que acompanhar nossa da sociedade. Exatamente. Eu acho que esse é o grande sentido da questão do BL digital. Eu acho que nós estamos caminhando a passos largos para ele. Acho que cada vez mais vai ser aceito. Eu acho que cada vez a gente vai ter uma maior aceitação do BL digital. Se as partes, por exemplo, quiserem adotar medidas que permitam outro tipo de cessão e transferência, etc., eu acho que aos poucos e poucos a gente vai chegar lá e cada vez mais a gente vai chegar lá. Perfeito. Vou aproveitar que a nossa audiência, muitas pessoas aqui mandam um abraço. Doutora Tânia Salvador, da Emiló, professora Kelly Christie, inclusive ela ao senhor José Gabriel, sua obra Direito da Viagem Marítima é excelente, obrigada. Professora Michele Christie, agradecendo aí pela sua obra, inclusive é bom depois o colega divulgar essa obra na Maritime Law também, que será um prazer divulgar. Agradeço a doutora Michele, é uma honra e farei isso. É muita gentileza da parte dela. E muita gentileza da parte de me convidar para fazer essa divulgação aí. Programa Cenários Logísticos também, boa noite, mandando um abraço ao professor Palmeira do Cenários lá. Brasil Exporta, parabéns aos organizadores do evento. Temos muitos amigos. Grande Elias Carneiro, um grande amigo aí, parceiro da Emiló também, indicou vários. Elias Carneiro, um grande amigo. Ele falou assim, poderia falar algo sobre o decreto 10.7 acho que o digital, acho que o pega já o panorama, né? Do decreto. E vamos continuar aqui. Bom, outro tema que eu acho que é importante nessa live, como nós estamos essencialmente da área anterior, né? É uma questão prática aí que preocupa os armadores, transportadores contratuais, carga, a qualidade das digitais, né? Que ter uma responsabilidade para a devolução de contratos, para o pagamento de... Qual é a validade dessas assinaturas? Por quê? Porque hoje muitos armadores, agências de carga, estão recebendo documentos via em formato PDF assinados digitalmente. Qual é a validade dessas assinaturas, Gabriel? Com certeza. Eu acho que aí nós precisamos distinguir três situações. A primeira é aquela da assinatura simplesmente digitalizada, ou seja, um facsímile da assinatura da pessoa, e esse facsímile é colocado no documento, é colocado seja através de um sistema de PDF, seja por um sistema pura e simplesmente de Word, onde o sujeito cola uma imagem daquela assinatura em facsímile. Esta assinatura ela não é nem uma assinatura de um documento nato digital, nem uma assinatura de um documento físico que foi posteriormente digitalizado. Tá? Então, esta assinatura digitalizada, digamos, ela não tem valor praticamente nenhum. Ela pode representar um indício, pode representar alguma coisa, mas ela não é
uma manifestação não é a prova de prova inequívoca de uma manifestação de vontade, tá? E, inclusivamente, o STJ já reconheceu que esta modalidade não garante a autoria e a integridade do documento eletrônico, pois não existe uma autoria inequívoca do subscritor com relação ao documento. O STJ disse isso num acórdão julgado agora em 23 de abril de 2019, num agravo de instrumento, no agravo em recurso especial, 173.960 do Rio de Janeiro, relator o ministro Antônio Carlos Ferreira, da quarta turma. Então, esta primeira situação a gente tem que descartar, porque realmente ela não é uma assinatura válida. A segunda situação é da assinatura que é lançada no termo de forma manuscrita, de um termo físico, e que depois este termo físico é digitalizado. Esta assinatura ela vai ter a validade jurídica perfeita de acordo com a Lei 12.682 de 2012, ou seja, se aqueles critérios da digitalização foram realizados de acordo com a Lei 12.682, este documento tem toda a validade jurídica. E a terceira possibilidade, que é talvez a mais segura, digamos, é fazer este termo de uma forma natodigital, ou seja, o termo de responsabilidade pela devolução do container ser um documento natodigital e assinado digitalmente. E aqui vamos aplicar as regras da medida provisória 2.200 e este documento terá validade jurídica e será incontestável, principalmente se for assinado com base num certificado da ICP Brasil. Tá? Perfeito. Eu só vou verificar a conexão aqui, só um minuto. Meu áudio está ruim, mas dá para ouvir agora? Você está ouvindo perfeitamente, Gabriel? Às vezes picota um pouco, mas acho que dá para... Perfeito. Consegue me ouvir? Consigo. Obrigado. Tá. Perfeito. Acho que ficou muito claro, importantíssimo, armadores, que já estamos vivendo isso no nosso presente. Agora, antes da pandemia, e agora com a pandemia houve aí uma alteração significativa por parte dos armadores, dos agentes de carga, desses documentos assinados digitalmente. Bom, com certeza. Oi? Com certeza. E eu acho que é muito importante as pessoas terem a consciência que aquela assinatura facsímile que é aposta no documento, essa é uma assinatura que não tem validade. Tá? É preciso que o documento seja assinado digitalmente, seja um documento natodigital, então que seja um documento digitalizado, segundo as regras da Lei 12.682. Tá? Perfeito. Nós falamos documentos digitais e documentos digitalizados. Voltando ao assunto, continuo entendendo que as notícias especificamente eles esbarram no princípio da cartolaridade. Agora vamos falar dos documentos. O senhor já deu um posicionamento tão passando, mas vamos aprofundar esse posicionamento. Porque o que acontece? Ainda a propósito dos documentos nacionais, recentemente, agora em maio deste ano, acho que essa é importantíssima para quem está nos assistindo agora. A Central do Brasil, ela estaria 879 de 2020. A Receita deverá adotar um mecanismo de compartilhamento de dados por meio blockchain. Né? Pergunta, é possível, em um futuro breve, em um futuro próximo, a existência de um BL
tecnologia blockchain ou IBL? Acho que essa é a grande questão. Porque eu entendo que a digitalizada, ela esbarra na cartularidade. Agora, um BL com a tecnologia blockchain, aí já tem um documento nato digital. Né? O que o senhor acha? É possível o Brasil tema? Eu acho que é uma questão muito interessante. Essa portaria 879 de 2020, ela altera a norma e remete a um sistema que foi criado há alguns anos pela Receita Federal, que é um sistema de compartilhamento de informações no âmbito, inclusive, do Mercosul. E o propósito é, obviamente, agilizar os processos de despacho aduaneiro e permitir também às aduanas terem um maior controle sobre a circulação das mercadorias. Eu acho que a gente está caminhando para esta utilização do sistema de blockchain cada vez mais claro. Eu não vejo um problema de ordem jurídica especificamente para isso, até porque tanto a medida provisória que trata dos documentos natodigitais quanto a Lei de Liberdade Econômica admite que qualquer forma de certificação da validade daquele documento digital é válida desde que ela seja aceite pelas partes. Então, eu acho que nós temos aqui uma abertura muito grande para permitir o uso da tecnologia blockchain para todos estes documentos e para todo este compartilhamento das informações. E voltando a insistir naquilo que me parece que é importante, a questão não é apenas saber se o documento é digital ou não é digital, ou se o documento é físico ou não é físico. É o propósito ou a finalidade daquilo. E o propósito, a finalidade, é apenas fazer prova da manifestação de vontade das partes ou de uma parte. Se eu consigo fazer essa prova através de uma prova oral, através de um documento escrito, através de uma tecnologia digital, a prova está feita. E as normas jurídicas sobre as quais a gente tem falado, seja a medida provisória, seja a lei 12.682, elas alargam essa possibilidade de fazer essa prova na medida em que elas dizem, olha só, desde que as partes estejam de acordo, essa prova está valendo. Então, do meu ponto de vista, é muito claro esta possibilidade que é dada também para a gente partilhar os documentos com a Receita Federal, usar esses documentos com a Receita Federal, e também acho que a gente estamos chegando muito próximo do BL eletrônico, tá? Usando essas tecnologias. Eu tenho um pensamento, tenho um receio, doutor José Gabriel, do que a utilização do BL eletrônico ou através do sistema blockchain, ele por conta das normas que o BL no Brasil serem ultrapassadas. Né? Então, aproveitando que o nosso Carneiro, que é vice-presidente do Sindifisco Nacional, até uma propositura atualizarmos o BL 19.930. A lei específica que regula de carga no Brasil, ela é de 1930, na época da Vargas. Né? E até hoje nós não temos informação sobre essa norma. Então, acredito que atualizar a legislativa, né, para que a lei específica do BL adulto a possibilidade de utilizar da tecnologia blockchain solucionaria o problema. Finalmente podemos avançar com extrema importância.
Eu peço desculpa, eu não consegui escutar a parte final. Como eu falei, um pouco de receio da possibilidade de utilização do BL Blockchain esbarrar na... Você está me ouvindo, José Gabriel? Eu acho que o áudio dele aqui deu uma travada. Vou ver se ele volta aqui. Tivemos aqui uma pequena falha aqui. Vamos ver se o Dr. José Gabriel retorna. Vamos ver aqui se ele voltou aqui. Voltou. Vamos lá. Aguardando aqui. Opa, voltamos. Tá ótimo. Então, a gente tem uma defasagem entre a lei e a prática. Isso sempre acontece. E eu acho que, a bem da verdade, a tecnologia blockchain, ela foi mais rápido do que a norma. E o resultado prático disso é que a gente hoje tem essa defasagem. Mas, volto a dizer, eu acho que a tecnologia blockchain é uma tecnologia que veio para ficar e que vai permitir a gente conseguir fazer a prova. Porque o que é importante numa assinatura digital ou para que servem os documentos? Os documentos servem para provar uma determinada manifestação de vontade. Essa manifestação de vontade ela pode ser provada por testemunhas, pode ser provada por um documento escrito, físico, e pode ser provada também de qualquer forma digital. Então, se as partes aceitarem e reconhecerem esta possibilidade de prova digital, não tem problema nenhum ser feito dessa forma. Tá? Certo, perfeito. Mas você acha que o BL Blockchain não esbarraria nessa legislação ultrapassada brasileira, que fala da cartolaridade, que fala... Eu acho que para a gente evitar qualquer discussão jurídica que isso possa fluir de maneira célere, eu entendo que poderíamos postular nós, advogados, a AMLaw, através do amigo Elias Carneiro, que também participa da Federal, para que essa finalidade de utilização seja efetivada, nós poderíamos postular até uma alteração no decreto 19473. Há um entendimento de que esse decreto foi revogado, mas a jurisprudência entende que ele ainda vigora pelo fato dele ter sido recepcionado pela Constituição de 88. Então, o decreto do governo Collor que revogou, ele efetivamente não tinha poder, era hierarquicamente inferior e não poderia ter revogado. Então, assim, a gente tem uma legislação antiga, ultrapassada. Eu acho que essa alteração legislativa, ou de repente, se criar uma lei específica sobre o conhecimento de embarque, já possibilitando a utilização através da sua forma digital, né? Eu acho que isso corroboraria com a utilização agora da tecnologia blockchain pela Receita Federal e evitaria qualquer discussão jurídica quanto à legalidade ou não. Estou inteiramente de acordo. Acho que o caminho é por aí. Acho que o caminho é por aí. Eu acho que essa difusão do uso vai acontecer também da seguinte forma.
pessoas vão usar, nada vai acontecer, isso vai se tornar uma prática, porque as pessoas vão adotar esse comportamento, e depois, um dia, alguém vai bater a porta do tribunal. E quando chegar lá na porta do tribunal, o tribunal vai chegar e vai dizer, então é assim, então vamos permitir que desculpem, que eu estou falando no celular, eu não estava preparado para falar no celular, então ficou meio confuso. Então, e depois o tribunal vai dizer sim, com certeza, olha só, o decreto era muito antigo, nós estamos hoje numa outra realidade jurídica e, portanto, não faz mais sentido manter as exigências do decreto. Eu acho que esse é o caminho que a gente vai fazer caso não haja uma nova norma que apareça e diga, olha só, vamos esquecer a necessidade da cartularidade e vamos viver para um mundo inteiramente digital. Tá? Até porque... Há uma outra questão que é muito importante, que é o seguinte, a parte celebra ou utiliza um conhecimento de embarque digital, tá? E depois, quando surge o litígio, ela vem dizer que este documento não é válido por um problema de cartularidade. É um caso onde eu acredito que os tribunais terão uma tendência a rechaçar uma contestação de um documento digital quando ele foi assinado especificamente por quem tinha poderes para fazer essa assinatura digital naquele momento. Certo, ó. Elias Carneiro aqui, ó, acabou de me responder. Vamos trabalhar para essa mudança. Então, ao amigo José Gabriel, eu acho que seria também um pleito para a BDM fomentar e discutir, a gente levar esse tema à discussão junto à Associação Brasileira de Direito Marítimo, a gente fomentar essa discussão e pedir, fazer para corroborar, inclusive, o doutor Gabriel saiu do ar novamente. Acho que ele está com algum problema de conexão no Wi-Fi dele, mas ele já está retornando. Para nós pedimos desculpas aqui, eu acho que é o sinal dele que está um pouco ruim. Eu vou verificar aqui para chamá-lo novamente à nossa live. Vamos ver se ele entra novamente aqui. Nossa live está chegando ao final. Meu sinal aqui de Wi-Fi, vocês estão conseguindo me ouvir? Vou ver se o Dr. José Gabriel entra novamente na live. Estamos aqui com alguns problemas técnicos. Aqui, está ingressando novamente. Doutor José Gabriel, eu vou lhe pedir para o senhor entrar aqui pelo celular, que eu não estou conseguindo te adicionar aqui.
Se ele entra aqui, finalmente, vamos adicioná-lo novamente. Eu por algum motivo, não sei, eu acho que tive aqui um problema. Vocês estão me escutando? Estou te ouvindo. Bom, pelo menos isso. Então, podemos pelo menos continuar com o som e depois a imagem virar. Sim, sim. Tá. Você tá... Pronto, acredito que agora você está me ouvindo, José Gabriel? Não, ele saiu de novo. Vou tentar aqui. Adicionando novamente aqui. Ver se o doutor José Gabriel aqui na live. Tá me ouvindo, Oi. doutor? Tô ouvindo perfeitamente. Tá? Você não está conseguindo entrar aqui a sua imagem. Eu acho que a gente tem aqui alguma dificuldade tecnológica. A internet está muito ruim e eu costumo usar o cabo de conexão direta e, portanto, fico plugado na rede e uso pouco o... Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não estou conseguindo mais contato com o doutor José Gabriel. Vou sentar mais uma vez aqui, uma última vez aqui. Alô? Ô, doutor José Gabriel, tá conseguindo entrar, não? Tá, mas alguma coisa está funcionando muito mal. Acho que a conexão é muito ruim, a conexão pelo celular é muito ruim. Enfim, mas vamos tentar. Os senhores estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, você está me ouvindo? Tá, então, se quiser, também estou ouvindo. Também estou ouvindo. Perguntar para o pessoal que está nos assistindo se vocês estão nos ouvindo. Parece-me que está travando aqui. Pessoal aqui, ó, a transmissão está muito ruim. Vocês estão conseguindo nos ouvir, não? O pessoal está pedindo aqui para a gente repetir a live.
Dr. Diego Joaquim, que grande colega. Eliane Otaviano pediu para a gente fazer outra live. Deixa eu verificar aqui. Vamos ver se o doutor aqui no... Pronto. Final. Eu fico à disposição se vocês quiserem fazer, repetir num outro dia horário, tá? Para não ficar uma coisa toda tão picotada e entrecortada. Exatamente. Tá? Bom, vocês estão me ouvindo, o pessoal está me ouvindo aqui. Quero agradecer a todos. Elias Carneiro, doutora Michele Cristi, Beatriz Bittencourt, todos que estão nos ouvindo aqui, doutor Leonardo Medeiros. Bom, eu acho que seria interessante, doutor José Gabriel, a gente então agendar uma nova data e continuar com o tema e voltar ao debate, né? Eu iria aproveitar a oportunidade também para propor, de repente, para a gente levar esse tema à BDM. Já existe, né, o projeto de código comercial, mas parece-me que o projeto de código comercial, eu não me lembro, eu inclusive participei, né, acompanhei todo o trabalho feito pela BDM em relação ao projeto de código comercial, mas eu não me lembro se o projeto tratava especificamente de um BL mediante tecnologia blockchain ou um BL nato digital, né? Então, ou eu acredito que agora nesse caminhar seja difícil a gente incluir, mas de repente nada impede que seja feita uma norma em apartada tratando do BL e possibilitando a utilização de um BL digital. Com certeza, com certeza. Acho uma ideia muito interessante, muito interessante. Vamos levar lá para a BDM, com certeza. Perfeito. O seu tempo já está se encerrando. Eu queria que você fizesse umas considerações finais e a gente voltasse a agendar com o pessoal uma outra data para a gente continuar o bate-papo sobre o tema e que é um tema interessantíssimo e de total importância para a advocacia e para todos do comércio exterior. Com certeza. Muito obrigado. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa a todos por esses problemas de conexão. Acho que ainda há algumas questões que mereciam ser refletidas e conversadas comigo ou com outras pessoas, como, por exemplo, a maneira como os tribunais estão encarando os documentos, a validade jurídica dos documentos digitais e qual é a resposta que a gente tem dos tribunais com relação a esse problema. Até porque, em última análise, todos esses documentos são feitos pensando naquele que vai julgar o conflito, se o conflito surgir. Eu acho que nós estamos... é muito interessante o momento em que a gente está vivendo, obviamente, com todo o seu drama e todos os dramas pessoais que muitas pessoas estão vivendo, mas esta pandemia serviu, ao menos, para uma aceleração tecnológica e para levar todos estes problemas a uma velocidade 4.0. A gente passou aí a velocidade do som e já estamos talvez quase na velocidade da luz, e nesses 3 meses nós fizemos talvez muito mais do que nos últimos 3 anos em termos de vida digital para os nossos documentos e para os nossos contratos. Eu acho que isso é muito importante, acho que é algo que a gente não pode perder quando as coisas voltarem a uma situação de normalidade que todos nós esperamos que aconteça muito rapidamente. Tá? E queria dar mais uma palavrinha a você, Dr. Luiz, agradecer também a Maritime Law Academy pela grande honra e gentileza que me fizeram me convidar para esta live. Foi para mim muito, muito bom participar e encontrar aqui tantas pessoas queridas e tantas pessoas amigas. Infelizmente, não há tempo para mencionar todos individualmente, mas o meu afetuoso abraço para todos. Então, eu gostaria de já aproveitar
lhe fazer esse convite para a gente, numa outra oportunidade, agendar uma próxima data para a gente voltar com um tema de extrema importância aí para todos. Já posso contar, então, com a sua presença numa nova live? Firme e forte. Muito obrigado. Conte comigo. Tá bom. Agradeço imensamente. Parabéns. E vamos estar de grande. Tá ótimo. Agradeço à professora Eliane Taviano, a todos os professores da Maritime Law que estão nos assistindo, e a todos os professores que estão hoje nos assistindo. Agradeço a todos. E em breve estaremos aí com essa live, com os pontos que ainda ficaram a ser debatidos. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Um grande abraço também a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.